Pois bem, queridos irmãos, chegou o momento tão esperado que é o momento da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do livro de João no capítulo 3 e o título é Nicodemos visita a Jesus. A partir do versículo 1 está escrito que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vamos parar por aqui e vamos entender este versículo. Primeiro, por que Nicodemos foi de noite se encontrar com Jesus? Nicodemos pregava a lei de Moisés e Jesus era contra a lei de Moisés. Aí você diz, não. Negativo. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, que não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. Queridos, realmente você está certo. Jesus ele veio cumprir a lei, mas não a lei de Moisés. Ele veio cumprir a lei do Espírito, porque no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 2, está escrito que há dois tipos de lei, a lei do Espírito e a lei da carne. A lei da carne se referindo à lei de Moisés e a lei do Espírito se referindo à lei de Jesus, a lei espiritual. Na lei de Moisés estava escrito que quando uma mulher era pega em adultério, deveria ser apedrejada até a morte. E vocês devem se lembrar do caso de Maria Madalena, que foi pega em adultério, mas quando foram apedrejá-la, Jesus interrompeu o apedrejamento e disse que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos os acusadores foram embora. E Jesus, olhando para ela, disse: eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Vemos nessa passagem que Jesus desobedeceu à lei de Moisés, que mandava apedrejar a mulher adúltera. E não somente isso, mas no livro de Mateus capítulo 5, versículo 38, está escrito: ouviste o que foi dito aos antigos na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, que quer dizer bateu, apanhou, matou, morreu. Traduzindo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas Jesus, se opondo totalmente a esse ensinamento, disse no versículo 38, eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face, volta-lhe também a outra. Quem tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E eu poderia aqui lhe dizer várias e várias outras passagens, como em Mateus capítulo 5, versículo 43, em que está escrito na lei de Moisés, para amar o próximo e odiar o seu inimigo. E Jesus, contrariando totalmente a lei de Moisés, mais uma vez, mandou amar os inimigos e orar por todos aqueles que te perseguem. Por isso, Nicodemos teve tanto medo de ser visto com Jesus e foi de noite, era para não ser reconhecido. E se observarmos mais à frente, Nicodemos diz assim: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos não estava falando apenas dele, pois se ele estivesse falando apenas dele, ele usava o singular. Ele usou o plural, se referindo a todos os escribas e fariseus da época. Todos sabiam que Jesus era filho de Deus, mas não reconheciam isso em público. Sabe por quê? Porque se eles fizessem isso, eles estariam caindo em contradição acerca de tudo que pregavam naquela época. É incrível, né, gente, o texto bíblico. Mas continuando aí no versículo 3, a isto respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe o que eu penso em relação a isso? Que Nicodemos estava esperando um abraço ou um aperto de mão e que Jesus lhe desse os parabéns por ele reconhecer que Jesus era de Deus. Mas Jesus não aliviou para ele não. Jesus ele disse assim, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Isso me faz compreender, meus queridos, o quão importante é ter o Espírito Santo, pois em algumas ocasiões, quando estamos dentro do carro viajando, conseguimos ver determinadas empresas e propriedades nas quais não conseguimos entrar por ser propriedade privada. E acerca do reino de Deus, o que estão condenados não poderão nem ver, quanto mais entrar. Por isso, amados, que todos nós temos que focar no Espírito Santo e compreender que o primeiro e mais importante mandamento da Bíblia era amar a Deus sobre todas as coisas e o reino de Deus em primeiro lugar. Veja que depois de tudo que Jesus havia falado, ainda perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nicodemos não entendeu a resposta de Jesus porque ele, apesar de estudar muito a lei, ele era carnal. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Por isso que muitas pessoas ouvem pregações e não conseguem compreendê-las. É por falta de comunhão, santidade e espiritualidade. E é assim que funciona com as coisas de Deus, meus amados. Jesus, ele percebeu a ignorância de Nicodemos e respondeu assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Uma certa ocasião, Jesus disse assim: olha, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Por isso é importante que todos entendamos que o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo é fundamental para alcançarmos a vida eterna. Jesus deixou bem claro para Nicodemos que, apesar de conhecer a letra, isso não iria salvá-lo, mas sim o arrependimento da velha vida e o nascimento de uma nova vida com Cristo. E isso daria a ele o direito da vida eterna. Essa passagem da Bíblia, meus amados, é uma das passagens que eu mais gosto de pregar. Sabe por quê? Porque ela nos ensina que não adianta conhecermos a palavra de Deus se nós não a praticarmos. Não adianta estarmos na igreja e sermos carnais. Nós temos que ser espirituais. Temos que ter santidade, comunhão, vida com Deus e lembrar sempre que, em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus e buscar o reino de Deus, a vida eterna. As demais coisas não serão acrescentadas, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Então guarde essa mensagem no seu coração e foque na sua vida espiritual, sabendo que para você alcançar a vida eterna, você tem que se batizar nas águas, aceitando Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, e nascer do Espírito Santo. Sem essas duas coisas é impossível, você nem vai ver o reino de Deus. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, compartilhe com todas as pessoas que você conhece, pois é muito importante com que todos venham ouvir essa mensagem e o Evangelho venha a ser propagado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sino das notificações e deixe o seu like, porque cada vez que você aperta aí o dedinho do joinha, o like, você ajuda a impulsionar o nosso canal aqui no YouTube e outras pessoas estarão ouvindo a palavra de Deus. E com certeza essa palavra mudará a vida de muita gente, tá bom? Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Fatos da Fé.